No ar, o programa Identidade. Aqui nós vamos mostrar para os telespectadores da TV Câmara Aracaju as histórias dos vereadores eleitos pelo povo. Quem são eles na vida pessoal? E na carreira política? Você é meu convidado para descobrir comigo tudo isso a partir de agora. E a gente estreia hoje entrevistando o vereador pastor Roberto Moraes. A gente sabe que por trás do vereador tem o pastor, por trás do pastor tem o homem e por trás do homem tem o marido, o pai. Que tal a gente começar hoje entendendo quem é o filho? Seja muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado, quero de coração agradecer a sua oportunidade, parabenizar pela iniciativa, é uma forma também de nos aproximarmos da população, da comunidade. Também daqueles que nos elegeram, algumas vezes não tendo um espelho, perfil de quem aquela pessoa foi lá e depositou um voto de confiança. Essa é uma oportunidade também, através dessa aproximação, de conhecer um pouco mais da figura do homem, do parlamentar. É verdade. Agora, vamos falar um pouquinho do homem, exatamente por trás do parlamentar, né? O senhor nasceu e cresceu aqui mesmo, né, vereador? Sim, eu sou aracajuano. Nasci ali no bairro 18 Forte, me criei, depois fomos para o Castelo Branco, meus pais foram residir lá. Por fim, fomos também para o Bugio. Minha mãe gostava muito de manter as velhas amizades e as colegas dela, mudando de um bairro para outro, elas seguiam esse ritmo das colegas. A gente até brincava em casa, dizendo que ela tem um espírito cigano, né? E aí quando eu cheguei na minha adolescência, já estava residindo no Bugio, de lá só saí após casar. Quando me casei, saí da casa dos meus pais, aí fomos também peregrinar um pouco por Sergipe, na minha função de pastor, nos bairros de Aracaju, residi em vários bairros de Aracaju, e hoje estamos aí na região de Jabutiana. Então o senhor conhece muito aqui a cidade, né? Eu posso dizer que sim, né? Nasci, me criei, vivo aqui, vi parte do crescimento dessa cidade, das transformações dessa cidade também. O que me orgulha muito, viu? Eu amo o meu estado, eu amo minha capital. Eu digo sempre, Rafaela, eu conseguiria morar em qualquer lugar do mundo, contanto que estivesse em Aracaju. Entendi. Agora o senhor falou um pouquinho dos seus pais. Fiquei impressionada. O pessoal de casa vai conferir agora a foto dos seus pais e a semelhança do senhor com seu pai são muito parecidas, né? Que bom, né? Não precisa nem do DNA, né? Para que não haja dúvidas, né? Meu pai é um mecânico, motorista, um homem simples, de práticas simples também. Por causa dessa semelhança, as pessoas também brincam muito pelo fato de que ele é Roberto Moraes Oliveira, e aí, inevitavelmente, eu recebi o nome de Roberto Moraes Oliveira Filho. E o nome da sua mãe? Maria Zilma Santos Oliveira. Bacana. Agora, fala um pouquinho também, pastor, os seus pais, eles hoje são evangélicos, igual o senhor, chamo de pastor pela condição de pastor também que o senhor exerce, né? Agora, interessante que não foram os pais que levaram o Roberto Moraes, e sim o Roberto Moraes, o filho que levou os pais, é isso? Não, na verdade foi o seguinte, no dia em que eu completava 5 anos de idade, os meus pais abraçaram a fé cristã. Foi um presente que eles me deram, né, porque eles pleiteavam uma festa em família, tal, alguma coisa assim. Meu pai esqueceu por muitos problemas que estava passando, ele foi para a igreja. E ali, naquela noite de domingo, ele voltou para casa e disse: trago para você, meu filho, eu sou o primogênito dos homens, eu sou o primogênito, sou o mais velho. São quantos filhos? São 3. Na verdade, hoje só temos 2. Meu irmão faleceu já há alguns anos atrás, só tenho eu e minha irmã. Ele disse: eu trago para o meu filho mais velho dos homens o melhor presente que eu podia dar. Hoje eu sou um cristão evangélico e aí ele nos criou também nessa fé cristã. Eu estava na idade de ser moldado ainda até os 5 anos, né? A psicologia diz que as crianças podem sim ser moldadas com uma massa de modelar. E aí eu me apaixonei pela fé cristã, nunca abandonei, e aí também me senti assim alguém vocacionado, chamado para o ministério pastoral. Tanto é que eu nunca tive uma outra função na vida, fora o projeto político, que é também um projeto de extensão da Igreja Evangélica, por isso que eu estou nele inserido. Fora a atividade de pastor, nunca tive nenhuma outra atividade. Casei, aguardando o chamado ser confirmado, e 15 dias após o meu casamento eu fui convidado pela igreja para fazer uma espécie de estágio no interior do estado. Passei muitos anos no interior do estado, trabalhando em estado como Itabaiana, como pastor auxiliar, na cidade de Areia Branca, quase já um titular, passei vários anos em Areia Branca, e de lá para cá não parei mais. Já temos aí uma caminhada de mais de 20 anos de vida pastoral. Olha só que legal.
Com 43 anos de idade. Nossa, Então, metade da realmente, minha vida, metade né? da vida, é isso mesmo. A sua esposa, ela era da igreja também? Sim, sim. Ela aceitou bem depois, ela alagoana. Teve uma passagem rápida aqui em Aracaju. Quando eu a vi, eu me apaixonei, confesso. E eu, quando me declarei para ela, ela disse, mas meus pais estão indo embora, vamos a Mato Grosso do Sul, nossa passagem aqui é muito rápida. Eu disse, poxa, a pessoa que eu me identifiquei, mas a Bíblia nos diz, Rafaela, que o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. E eu acreditei, numa época em que não havia WhatsApp, internet, não havia condições de qualquer pessoa ter um celular, ela foi morar em Mato Grosso do Sul, comunicação zero, era por carta e mesmo assim o pai dela não permitia muito, né, que nós nos correspondêssemos, ele gostava muito que nós esperássemos em Deus, que eu começasse a projetar minha vida para qualquer âmbito na área profissional, sabendo na verdade o que eu queria, como iria sustentar a filha dele, eu nunca teria a razão dele disto, e mesmo assim nós nos mantivemos nos guardando para o outro, e depois de 2 anos, perdão, 1 ano e meio, ele veio a Aracaju novamente e perguntou se eu tinha a mesma pretensão com a filha dele. Eu disse, claro, nunca deixei de amá-la. Então ele pediu que eu fosse lá, fui, noivei, retornei. 1 ano depois ela veio e nós nos casamos. 4 anos e pouco namorando por carta. Nossa, só que história de amor, hein? E aí, você conhecia essa história de amor do vereador aqui? Agora, dessa história de amor vieram 2 preciosidades, 2 filhos. Fruto da nossa união, essa prole aí que eu digo é um presentão de Deus, o Ramses, a Rízia Táfnis, são 2 filhos geniais, espetaculares, são meus apoiadores também, apoiadores, né, dentro do âmbito familiar, porque eu digo sempre para eles, quem é que não quer ser o melhor pai do mundo, quem não quer ser de fato a pessoa, aquele herói para os seus filhos, mas eu peço a compreensão deles sempre, eu digo, olha, tenha paciência, o seu pai ainda está aprendendo. Entendo. Agora, pastor, só para a gente finalizar aqui esse primeiro bloco, conhecendo um pouquinho mais da sua vida pessoal, quando o senhor não está sendo pastor, quando o senhor não está sendo vereador, o que o senhor faz? Qual o seu hobby? Puxa, Rafaela, eu digo sempre que é curtir a minha família. Eu amo. Cada canto da minha casa, para mim, é uma temporada, é uma férias para mim. Um feriado que, de repente, não cabe ali muita agenda, muitos compromissos, e eu agradeço muito a Deus por isso. Quando há uma necessidade, uma visitação até pastoral, o que é que eu faço? Eu fico curtindo cantos da minha casa com a minha família, com uma boa leitura, com uma boa brincadeira. Vocês, acredito que você já ouviu falar, no culto doméstico. As igrejas evangélicas, ela costuma orientar as famílias a realizar um momento de oração, de leitura da palavra, enfim. E nessas horas eu brinco também, eu me deito e peço para eles lerem para mim, nós cantamos juntos. Meu filho com já 19 anos, é uma brincadeira só, a gente rola no chão da casa, a última madrugada mesmo, por incrível que pareça, é constantemente. A gente ficou conversando deitados no tapete da sala, de repente dormimos ali, me acordei já beirando a madrugada, foi quando eu os despertei, nós fomos para a cama. A gente tem, eu promovo, aí você acionou agora o sinal verde para mim, vamos falar de família. Eu tenho uma noite que eu também denominei, eu vi esse exemplo, eu aprendi com alguns pastores, amigos, pessoas que eu tenho também como referenciais, a noite da família. Aquela noite que a gente joga o colchão no quarto de alguém, no chão mesmo, ou da sala, e vai todo mundo dormir junto. Eu, minha esposa, minha filha e meu filho, para a gente colocar as conversas em dias, para a gente comentar sobre o possível futuro, como será o nosso futuro, e brinca com um, brincar com outro, isso é formidável. Esse é o meu maior hobby, eu confesso. Estar curtindo minha família, meu maior patrimônio, os filhos que Deus me deu. E a minha esposa amada, que após 4 anos namorando por carta, não sabendo se o meu futuro sogro permitiria ou não, ele é bem xiita, sabe? Eu brinco com ele que dentro da religião ele é xiita, e ele tinha suas, eu diria, seus cercos, né? Não permitia muita coisa. Faltando poucos dias do meu casamento, foi que eu dei um beijo na minha futura esposa, até então. Quando eu peguei na mão dela pela primeira vez, eu já estava noivo, já ia uma caminhada aí de quase 3 anos de relacionamento, sendo confirmado a cada dia, mas ele me proibiu, então nunca mais peguei, só depois que eu me casei mesmo. Olha só!
preservados. Com essa super história aqui, a gente vai encerrando esse primeiro bloco. Gente, é muito bom realmente a gente conhecer mais um pouco sobre a identidade do vereador que foi eleito por nós, não é mesmo? Por isso, não perca o próximo bloco. A gente já conheceu aqui a versão do vereador pastor, do vereador família, do vereador apaixonado. E no próximo bloco a gente vai saber como foi que o Roberto Moraes decidiu entrar para a vida política. Eu volto já. De volta com o programa Identidade, hoje a gente está contando a história do vereador pastor Roberto Moraes, que está aqui. A gente já conheceu a infância dele, a família e um pouco da vida pastoral, mas ainda tem muito mais história para contar. Vereador, quando o senhor resolveu entrar na vida política, já era casado, já tinha filhos, a família apoiou? De pronto não, de imediato não, porque nunca foi assim um projeto de vida para nós nunca imaginávamos isso, nunca me projetei, nunca imaginei, inclusive. Às vezes a gente sonha com algumas coisas, eu, a Rafaela, sendo isso, aquilo, outro, a gente pensa isso enquanto seres humanos. Eu nunca imaginei, eu gostava de observar as posturas, os perfis parlamentares, homens que fizeram história aqui, principalmente em nosso estado, Lauro Rossi e muitos outros. Eu gostava de ler, mas nunca me vi nesse cenário. Na verdade, eu fui inserido em um projeto da igreja evangélica, meu pastor presidente, que é o pastor Virgínio, porque tem um grande gratidão, sabe, um espelho também para mim. Ele me fez o convite por diversas vezes, o ministério, o pastor Antônio, e eu relutei por umas 2, 3 vezes. Foi quando eles provaram que nós precisávamos, a exemplo dos outros grupos, precisam sim ter eu diria, uma voz nos parlamentos, né? Isso a gente percebe a cada dia que os grupos estão se organizando, percebendo que se há projetos que eles querem que passem para serem apreciados do interesse deles, é preciso ter os representantes aqui, para não ficarem peregrinando atrás de um e de outro vereador que às vezes não estão com a mesma visão, né? Com a mesma filosofia, não compactua com aquela ideologia e por aí vai. E aí eu me rendi, fizemos uma tentativa em 2008, não obtivemos êxito, foi bem próximo às convenções dos partidos, fizemos uma tentativa, eu pensei que a partir de então, já que eu não obtive êxito, então nós estaríamos desistindo, meu nome seria retirado automaticamente, mas foi o contrário, novamente a comunidade evangélica da qual faço parte, imediatamente a Assembleia de Deus, mas algumas outras também, disseram, não, queremos que o seu nome permaneça inserido no projeto político e façamos uma outra tentativa. Tentativa essa que dessa vez foi exitosa. Em 2012 conseguimos a nossa vitória nas urnas com um pouco mais de 4.000 votos, 4.287. E aí estamos vivendo nossa primeira legislatura, nosso primeiro mandato, o que tem me trazido assim grande alegria, lutando, claro, para poder deixar uma mensagem positiva. Não é, na verdade, algo que desejo com muito empenho, que seja projeto para o resto da vida. Não, eu estou aqui, na verdade, atendendo um chamado, entendendo que é uma missão também, mas com o seu limite. Porque eu li uma vez, antes de entrar na política, eu li parte de um livro, confesso, e eu vi uma frase e guardei. Ou você deixa a política, ou chegará um momento que a política lhe deixa. Então, eu não quero chegar a isso, não. Você quer deixar antes? Eu quero deixar antes, Agora não tem previsão para isso, né? Não, Ainda pretende caminhar mais um pouquinho. Talvez sim, talvez não. Nós estamos vendo passo a passo, avaliando. O nosso nome está para apreciação da comunidade. Temos um sinal positivo para a liderança da igreja, mas nós estamos avaliando no tempo certo, se for da vontade de Deus, como nós costumamos dizer. E você sabe que o tempo de Deus fala, né? O tempo de Deus mostra tudo, resolve tudo para nós. Então, estamos deixando que o tempo de Deus resolva essa questão. Né? Se o sinal continuar verde, iremos. Se não, eu volto com a mesma tranquilidade, eu volto para minha casa, volto para minha comunidade, volto a pastorear, porque eu estou não podendo pastorear, né? Não é porque seja proibido, é porque não dá tempo mesmo, né? Às vezes você sabe que aqui já chegamos em sessões de vararmos a madrugada.
e aí não dá para dar uma assistência assim. Mas atendo escala, estou sempre pregando, dirigindo os trabalhos quando sou convidado, Era isso, cerimônia. inclusive, que eu iria perguntar. Como é que o senhor consegue conciliar a carreira política junto com a vida pastoral, a vida familiar também, pai, marido, dentro de casa, com os amigos, o lazer, com a própria família? Como é que faz para conciliar tudo isso? É a administração do tempo, né? Administrar o tempo é primordial. Hoje, quem não administra o tempo já está pedindo a Deus que apareça aí o 8º dia. Porque as coisas estão tão depressa, Rafaela, meu Deus do céu. E às vezes a tarefa nem são muitas, mas por causa da, sei lá, o tempo que parece estar passando depressa, e é bíblico, né? Para aquelas pessoas que acreditam na palavra, e a gente busca administrar o tempo. Na área pastoral, já que eu não estou assim diretamente pastoreando, eu sou previamente avisado do que eu irei fazer naquele trabalho, naquele culto, naquela reunião. Se vou pregar, se for dirigir, aí eu já me organizo naquela noite, eu não agendo mais nada. Formaturas, casamentos, etc. Aí nós vamos somente nos preparar naquela noite para aquela atividade. Bacana. Agora, a gente sabe que o senhor citou aqui, em 2008 tentou, não conseguiu, em 2012 foi eleito vereador aqui desta casa, mas é só um mandato, mas já tem vários feitos do senhor, né? Por exemplo, a conquista aí, a elaboração da lei, da sua autoria, que o senhor conquistou, conseguiu, por exemplo, dos deficientes visuais receberem as contas de suas casas em casa, em braille. Muito importante isso, né? É quando eu abraço um projeto, quando sou inserido em um projeto, quando eu recebo uma missão, eu gosto de viver aquilo. Às vezes eu saía de um povoado, pastoreando aquele povoado, bem situado, próximo à cidade. Já trabalhei em cidades, como citei aqui, pastoreando, e me desloquei, fui mudado para um povoado, sem água encanada, sabe, com muitas dificuldades, poeira o tempo todo dentro de casa, mas eu vivo o momento, eu entro naquele cenário como se eu sempre vivia ali. Para o mandato eu disse o seguinte, é para trabalhar enquanto parlamentar, eu quero dar qualidade ao mandato. Eu quero olhar para trás e não ter do que me envergonhar, como até na vida cristã evangélica, o apóstolo Paulo diz isso para Timóteo, o obreiro não tem que lutar para que não tenha do que se envergonhar. Assim eu fiz também na vida parlamentar, ou seja, constituí minha equipe e diz, vamos trabalhar, proposituras, projetos, e esse é um deles que eu percebi, eu precisava dar uma contemplação, também observar esse grupo, aqui representado por um colega parlamentar, mas eu também gostaria de manifestar o meu gesto para as pessoas com alguma deficiência. E aí me veio esta ideia, nós colocamos em prática, transformamos em projeto, o projeto foi aprovado, hoje é lei, se eles exigirem, eu lamento muito algumas vezes, leis tão importantes, já aqui estabelecidas, né, elaboradas, aprovadas nessa legislatura, em outra legislatura, antes de você nascer, eu também, às vezes não são colocadas em prática porque o povo desconhece. Então hoje um deficiente visual, se quiser, ele solicita, ele exige o cumprimento da lei e as suas contas, elas chegam em braille, com a leitura em braille. Muito bacana, muito interessante, importante. Agora, além desse projeto, quais outros projetos o senhor poderia destacar que foram importantes aqui durante esse mandato? Nós temos algumas dezenas, né? Eu considero, Rafaela, um projeto já aprovado, uma lei de fato, como um filho que tivemos a oportunidade de tê-lo. Até porque tem um processo aí, uma propositura, um projeto, ele tramita na casa, uma vez tramitando, vai para as comissões e tal, vai para o plenário, tem que ter a justificativa. Eu considero esse momento as dores de parto, né? Porque às vezes tão importante que é, mas algumas vezes cabe outras interpretações, pessoas avaliarem de outra forma, aí começa a chamada discussão, né? O contraditório de tudo aquilo e tal. Dificilmente alguém apoia na sua totalidade, a não ser que realmente totalmente aquele projeto seja benéfico em todas as esferas. Mas, enfim, eu destacaria, entre outros, a nossa preocupação em relação às escolas. Em que sentido? Qual sentido? As famílias, às vezes, deixam de vacinar os seus filhos, a cartão de vacinação, às vezes, por causa do trabalho dos pais, corre, sai cedo, etc. Então, um dos nossos projetos, uma das leis já aprovadas, dá a seguinte providência, que no ato de matrícula, o responsável, pai, mãe, ou um outro responsável pelaquela criança, seja exigido dele, do responsável que foi lá fazer a matrícula do filho, uma escola pública,
exigir o cartão de vacina, para a escola também ajudar no acompanhamento das vacinações, das campanhas que é feita, para que as nossas crianças não sejam vítimas de doenças, etc. É um deles. Um outro também foi fruto de uma análise que eu fiz, uma pesquisa nos bairros, observando que, às vezes, uma família carente, de baixa renda, uma escova dental é utilizada por todos os membros da família. Isso é horrível, né? Isso não traz resultados terríveis, na verdade. O resultado que traz é terrível, né? E, exato. Como o legislativo não pode onerar, é contra a norma, contra a lei, o município, não podemos contrair dívida para o executivo, ou seja, jamais eu posso criar uma lei para onerar o município, nós temos a prerrogativa de criar leis que autorizam o município. Se ele quiser, faz, se não quiser, não faz. Então, qual é a providência dessa lei? Dizendo o seguinte, que no ato da matrícula também, que haja, à medida do possível, uma averiguação, que a criança receba um kit através de parcerias, talvez governo federal, ampliar um projeto, e o município já está autorizado a isso, oferecendo àquela família, ao aluno, imediatamente, uma escova dental e um creme dental. Isso vai ajudar muito, sabe, na saúde bucal da criança, para os pais, porque às vezes quem recebe pouco, ele não abre mão de comprar o pão, em detrimento, ele prefere não comprar uma escova dental do que o pão, isso é fato, né? Eu vou comprar um bolachão aqui a mais, bolachão é uma linguagem bem nossa da década de 70. E ele esquece, ele deixa, pode até não esquecer, mas deixa de lado, então um creme dental, uma escova, e às vezes a escova que tem, como já falei, é para todos os membros da família. Observando isso, acho que deu uma contemplada nessa área. Muito bacana, muito interessante. A gente acabou de conhecer um pouquinho mais da vida política do pastor vereador Roberto Moraes. Agora eu vou mais um breve intervalo comercial, mas daqui a pouquinho eu estou de volta para a gente conversar um pouco mais e conhecer um pouco mais da história do vereador escolhido por você. De volta com o programa Identidade. Hoje a gente está entrevistando aqui o vereador pastor Roberto Moraes. E nesse último bloco eu tenho mais algumas perguntinhas para fazer para o senhor. Vereador, ao olhar para trás da sua vida política, tem alguma coisa que o senhor faria diferente? Eu diria que não, porque o parlamentar, ele corre, a verdade, contra o tempo, né? Ainda que isso ainda que isso ele realize, na sua maioria ele realiza, ele sabe que é inevitável, ele tem que passar pelo teste da paciência. Como já falei, a burocracia normal, ela tem que ser obedecida, aos trâmites de um processo para uma construção, para chegar a uma apreciação, um projeto de lei, as proposituras de um modo geral. Também a falta de aproximação da população em conhecer de fato o que é um parlamento, faz com que as pessoas julguem que o nosso trabalho é em vão e que muitas vezes nada é feito. Então, minha parte, eu acredito que tenho feito, analisando o tempo, correndo atrás do tempo, fazendo de tudo para que haja um mandato com qualidade. E fora isso, seria impossível, porque só um milagre mesmo. Eu acredito em milagre, mas não está em nossa esfera, né? Não está sob o nosso poder, domínio. Milagre só Deus opera. É verdade. E na vida pessoal, o senhor mudaria alguma coisa? Na vida pessoal, eu quero ser muito mais amigo, sabe? Eu amo fazer amizade, novas amizades. Talvez eu gostaria de acelerar. E eu tenho condições, né? Aí posso, né? Está sob o meu domínio. Acelerar. Eu gosto de ser, eu não diria conhecido, não gostaria que fosse interpretado dessa forma, mas eu gostaria que em cada rua de Aracaju eu pudesse identificar alguém como meu amigo, ampliar o grupo de amigos. Para mim isso é fenomenal, sabe? A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Eu amo seguir a paz com todos, eu amo promover a paz, eu amo saber olhar, identificar a Rafaela no shopping, no supermercado, na rua, dizer: olha, Rafaela, minha amiga, bom dia, Rafaela. Eu amo isso.
Eu sou E o povo gosta também, É né? verdade, Com é verdade. Isso é certeza. salutar, né? A gente falou então aí de um futuro, de um presente de um futuro, de fazer mais amigos e seu futuro na vida pastoral. O que as pessoas podem esperar aí, seus fiéis, por exemplo? Já disse em outra oportunidade que também é uma das minhas paixões ser pastor. Eu quero, pelo menos, estar sendo sempre considerado esse pastor amigo, esse pastor conselheiro. Eu amo quando recebo uma mensagem, às vezes não dá para estar em loco, na casa de alguém, numa família, para aconselhar, para ajudar, mas através da rede social, dessa comunicação tão rápida e prática hoje em dia, Rafaela sabe muito melhor que eu que isso é possível. Eu amo quando a pessoa demonstra assim uma confiança, sabe? Confiança. Eu quero poder também, pelo menos manter isso, essa confiança, olhar em alguém, na pessoa de Roberto Moraes, é o pastor, é o amigo, é o conselheiro, é alguém que eu estou precisando chorar. Eu quero ser um ombro amigo. Até Jesus precisou de amigos. E a gente sabe que hoje há uma ausência tão grande, uma necessidade tão grande das pessoas terem amigos. Jesus um dia chamou os mais próximos a ele, Pedro, Tiago, João, e disse: ficai aqui, eu estou angustiado até a morte, a minha alma está angustiada. É esse ficar que tem sido um lema para a minha vida, ficar com alguém, ainda que não faça nada, ainda que não tenha uma palavra, que não esboce nenhuma reação forte naquela hora, esperada para o momento, mas pelo menos ficar, para ouvir a pessoa, para dizer: olha, não tenho nada que dizer. Meu coração não tem nenhuma inspiração no momento, não sei nem como te ajudar, mas eu estou aqui, amigo. Já ouviu falar, Rafaela, da experiência de alguém que soube de um amigo que está nas últimas, está no hospital, está morrendo, não tem mais jeito. A gente é tentado, forçado a dizer assim: olha, vou fazer lá o quê? Serei mais um chorando, não tenho o que fazer, não vou nem lá, eu esperar a hora do sepultamento e pronto. Mas de repente a pessoa diz: não, mas sempre foi meu amigo. Aquela pessoa sempre esteve comigo. Aí comparece ao leito, vai lá próximo ao leito do hospital. E alguém da família, eu já vivi essa experiência. Alguém da família diz assim: eu sabia que você não deixaria de vir. Eu sabia que você viria. Às vezes até a pessoa já perto de ser sepultada, o corpo da pessoa já pronta para ser sepultada, e alguém declara, um amigo próximo também, um outro amigo, alguém da família diz: olha, eu sabia que fulano não faltaria nesse momento tão difícil. Ali é um verdadeiro amigo. É isso que eu quero que as pessoas me vejam, um pastor amigo, que eles podem contar comigo, na alegria ou na dor. Que bacana. E aí, se identificou, é amigo aí já do nosso pastor vereador? Pode me chamar de amiga, viu, pastor? Já fizemos uma amizade aqui. Agora, só para a gente finalizar, qual o seu maior sonho? Meu maior sonho, sonhar nunca é demais, né? Eu diria que meu maior sonho é alcançar aquilo que eu tenho como meu dilema maior, perdão, meu tema de vida. Meu maior sonho é sempre estar e um dia alcançar vou usar uma expressão bíblica também, é minha regra de fé e prática, né? É chegar à estatura de um varão perfeito. Falando dentro da esfera humana, isso é impossível na verdade. Mas o apóstolo Paulo diz que isso é possível, ou seja, vivendo sempre de fé em fé, crescendo na graça, me aproximando mais de Deus. Meu sonho, na verdade, em suma, é um dia contemplar aquele a quem eu sirvo. Ao meu Deus, o meu Senhor. Esse é o meu sonho, um dia chegar no céu. Bacana, amém. O meu também. Ah, que bom, vamos estar lá. Ai, gente, foi muito bom estar aqui com o senhor hoje, muito obrigada. Agora, só no finalzinho assim, para quem acompanhou toda a entrevista, gostou, conhecer um pouquinho mais da sua história, deixa um recado para os nossos telespectadores aqui da TV Câmara Aracaju. Deixo sim, com muita satisfação. Eu quero aqui desejar para você o seguinte. Na Bíblia há a história de alguém que ouviu falar. Na época antiga, alguns anos atrás, as primeiras civilizações, havia um determinado momento do ano que os reis eles saíam à guerra, eles queriam sitiar cidades, destruir cidades, até para aumentar o seu suprimento. Alguém ouviu falar que um rei estava passando por ali. Aquele outro rei disse: vem me atacar. Ele vai me atacar, ele certamente irá sitiar a minha cidade, vai destruir o meu povo, a minha gente, destruir os muros da minha cidade. E ele mandou mensageiro àquele rei, foi ao rei da Síria. Ele disse: não se preocupe que nós não vamos atacar a sua cidade.
Ele não acreditou, ele desprezou a palavra daquela pessoa. E ele tentou entrar na guerra de outros, e foi ferido e foi também levado à morte. Ele foi ferido, um ferimento fatal, porque não confiou na palavra de alguém. Eu sei que hoje em dia está muito difícil, até pela experiência já vivida, marcas deixadas, feridas na alma, está difícil acreditar em alguém. Mas olhe profundamente nos olhos, há pessoas que Deus levantam para estar ao seu lado, que aparentemente pode até ser um oponente, um inimigo, naturalmente seja alguém que por que iria te ajudar. Mas Deus ainda tem pessoas, Deus ainda trabalha nos corações. Acreditemos mais, é o meu conselho, no lado humano de cada pessoa. Acreditemos mais nesse sentimento humano, que eu trabalho muito, que as pessoas possam vivê-lo cada vez mais. Acredite, alguém está sendo sincero com você. Muito boa mensagem, muito boa entrevista aqui. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. E a gente se despede por aqui. Foi muito bom conhecer a identidade do vereador pastor Roberto Moraes. Gostou, vereador? Amei, eu quero também agradecer a oportunidade de viver a experiência de estar na estreia do programa. Parabéns pela iniciativa, parabéns por essa ideia fenomenal, eu sei que vai decolar. Ah, que bom, a gente que agradece e esperamos que sim mesmo. E você continue acompanhando a nossa programação aqui na TV Câmara Aracaju. Semana que vem a gente está de volta, até mais.